Olá, que bom que vocês estão por aqui. Eu sou o pastor Claudinei, você é bem-vindo, você que é bem-vindo ao meu canal, Sementes de Vida Plena. Mais um dia aí na presença de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tempestades. Tempestades que acontecem e vêm sobre a nossa vida. Aqui no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos conta a história de Paulo. Paulo havia apelado para César, então ele foi mandado para Roma. E o capítulo 27 todo fala a respeito da maneira como Paulo assim foi, né? E pegou o barco, escolheram o barco. Tinha hora que o vento era contrário, então eles não podiam navegar naquela situação, tinha que tomar uma outra rota. Teve um momento que eles tiveram que amparar num porto, outro no outro porto. E assim ele vai chegando até a hora que ele entende que o Senhor diz assim para ele: olha, a viagem, ela vai ser desastrosa, vamos ter problemas, vamos ter dificuldades. E as pessoas não se atentaram para esse fato. O fato é que logo depois, quando aquele comandante achou, olha, o vento está a favor nosso, vamos pegar esse caminho aqui. Eles pegaram aquele caminho. Só que no meio do mar o vento mudou e veio uma grande tempestade. Foram 14 dias no meio de toda essa tempestade, no meio de toda essa angústia, sem ver sol, sem ver lua, sem ver nada, sem saber onde estava. 14 dias no meio do alto mar. O barco sendo açoitado de um lado para o outro. Tentaram de todas as maneiras entender onde estava e não se conseguiam. Mas, no meio disso tudo, Paulo se levanta e diz: olha, o Deus a quem eu sirvo falou comigo. Se levanta, se anima, se alimentem, porque há tantos dias vocês estão sem se alimentar, há tantos dias estão perdendo as esperanças, mas se animem, porque o Deus a quem eu sirvo, ele vai nos levar em segurança. E foi isso que aconteceu, né? Paulo, ele pega um pedaço de pão da graça, se alimenta, e a atitude dele fez com que outros também se levantassem, se alimentassem. Por fim, eles conseguem fazer com que o barco chegue até a ilha de Malta. E dali em diante, Paulo seguiria o seu caminho em direção a Roma. Deus tinha um propósito na vida de Paulo, levá-lo a Roma. Só que a maneira como ele chegou lá foi bem tumultuada. Mas ele chegou porque esse era o propósito de Deus da vida dele. Deus tem um propósito comigo e tem um propósito com você de nos fazer chegar a determinados lugares, a fazer com que nós conquistemos determinadas coisas. Talvez no meio dessa caminhada toda haja tempestades na minha e na tua vida que vão fazer com que a gente perca algumas coisas, que muitas vezes os ventos vão nos levar para um outro porto, mas o caminho final nós vamos chegar lá, no caminho final nós vamos estar lá. Esse é o grande propósito. Deus tem um propósito, é fazer com que a sua santa e perfeita vontade seja cumprida na minha e na tua vida. As mercadorias, os barcos, as coisas que nós vamos perdendo no meio do caminho não são relativas, não representam muita coisa diante do grande propósito e do infinito propósito que é Deus cumprir a sua vontade na nossa vida. As tempestades, elas nos assustam, os ventos contrários nos amedrontam, mas uma coisa é certa: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. O que nos assusta é no meio dessa tempestade a gente não vê saída, mas tem saída. No final de um tempo tem saída, porque o Deus dos céus, ele vela para cumprir a sua palavra, e aquilo que ele prometeu ao meu respeito e ao seu respeito há de se cumprir de uma maneira tão tremenda e de uma maneira muito gloriosa. Estamos aí num projeto de oração pela viagem missionária, pela nossa viagem missionária para a República de Angola, e a gente já começa a perceber os ventos batendo, a gente já começa a sentir a força do vento açoitando esse barco, talvez açoitando até mesmo o seu barco, mas estamos firmes e convictos que o Deus a quem nós servimos, ele é capaz de cumprir toda essa promessa, sendo essa a sua vontade. Hoje quem está na brecha é a nossa irmã Cris Coelho, lá de Brasília, e nós oramos por ela,
para que Deus venha agir de uma maneira sobrenatural nos seus negócios, nas suas atitudes, nas suas decisões, na importância que ela está tendo na sua cidade, nos seus negócios, e tudo aquilo que ela tem sido procurada. Deus conhece a sua serva e sabe de tudo isso. Então que Deus possa te dar no dia de hoje, minha irmã, uma visão sobrenatural. Que Deus possa no dia de hoje te dar uma sabedoria tremenda, e que tudo aquilo que está fora de ordem venha a ser colocado em ordem. E tudo aquilo que o Senhor já tem reservado, que lhe diz direito e lhe pertence, venha estar nas suas mãos aí, no nome do Senhor Jesus. Ousamos até dizer que nas próximas horas já venha estar nas tuas mãos, porque eu creio na palavra do Senhor que liberta e que move. Ele move o impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Oremos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer no dia de hoje pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua graça. Eu sei, Pai amado, que em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela tua filha, que no dia de hoje se coloca à disposição para estar orando, para estar buscando, para estar intercedendo. Pai amado, eu te louvo pela vida da tua serva, que tem, Pai amado, mesmo de longe, buscado, Pai amado, orar por nós. Eu te louvo e eu te adoro. Recompensa a tua filha e recompensa os teus que estão conosco também aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus possa abençoar a sua vida, minha irmã. Deus possa abençoar os demais. Aí se inscreva, se aliste na nossa lista de oração, de jejum, em favor dessa proposta missionária para Angola, para os meses de abril e de maio. Precisamos de intercessores, porque são os intercessores que movem o grande braço e tiram o grande impedimento da nossa vida. Que Deus possa abençoar, recompensar, ter um dia de vitória, e amanhã eu venho com muita calma, com muita paz, para contar um grande testemunho de alguém que recebeu uma grande vitória nos 50 dias aí. É gente que está sendo abençoada aí. Deus possa ser glorificado, e a gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Fui.